Amém? Poder sentar. Bom, poder declarar que o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Só a Ele pertence honra, glória e louvor. Que bom poder louvar e adorar ao nosso Deus com a sua igreja. Que noite especial, noite de celebração, noite de festa, noite de cumprirmos aquilo que Jesus nos ordenou, que é de batizar, que é de ceiar, lembrando, fazendo isso em memória dele. Nós estamos alegres pelo que Deus tem feito com a sua igreja aqui em Caucaia. Alegres porque mesmo sofrendo, como por exemplo essa semana, eu estou vendo ali a irmã Sueli, a Luanda, sofrendo a dor da partida, nós podemos ser gratos a Deus pelo dom da vida, E nós tivemos essa semana aqui o velório do irmão Antônio, partiu, não está mais aqui entre nós. E ser igreja é isso. Ser igreja é a gente desfrutar desse momento de dor uns com os outros, compartilhando uns com os outros esse momento. Mas ser igreja também é a gente estar aberto para receber aquele que Deus tem acrescentado em nosso meio. Nós estamos alegres porque Deus também tem acrescentado em nosso meio, Aqueles que estão chegando, como eu disse, porque mudaram para Caucaia e agora decidiram se tornar membros da nossa igreja, ou aqueles que confessaram a sua fé em Jesus e foram batizados. E o batismo simboliza a morte, o sepultamento do velho homem, a ressurreição para uma nova vida, a identificação com a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós cumprimos essa ordenança de Jesus, de batizar. Nós queremos e temos dito que nós queremos ser uma igreja onde Cristo é o centro, pois a igreja é dele, e as escrituras o fundamento, fundamentada nas escrituras. Uma igreja que possui relacionamento e intimidade com Deus, uma igreja que possui comunhão, maturidade e fé, uma igreja que impacta os de fora, declarando e vivendo o Evangelho de Cristo Jesus, local em que o Evangelho é pregado. Uma igreja que é bíblica, uma igreja que é contemporânea, uma igreja que é acolhedora, uma igreja que é transformadora, que presencia a transformação que Deus tem feito na vida do seu povo, e que tem a percepção, e que tem a dependência, de que é o Senhor que acrescenta os que vão sendo salvos. Que Deus nos dê essa sensibilidade, que Deus nos dê essa percepção e essa dependência dEle, que se nós continuarmos pregando o Evangelho, se nós continuarmos vivendo o Evangelho, o Senhor vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Amém? Nós estamos em uma série expositiva aqui na nossa igreja, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós daremos sequência a essa série. Para isso, eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, nós leremos apenas dos versos 20 a 23. Colossenses 2, de 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras? Não manuseie, não prova, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Palavra do Senhor para nós. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos como tua igreja, Pai. Obrigado, Deus, por aquilo que nós já vivemos aqui nesse culto, ó Pai, um momento de louvor, de adoração, um momento de batismo, um momento de oração, um momento de leitura bíblica, ó Pai. E nós agora queremos ouvir a tua voz através da explicação da palavra, Pai. Fala aos nossos corações. Esse é o nosso desejo. Como disse a semana passada e tenho repetido isso, ó Pai. Nós não queremos ouvir o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar para nós.
fale conosco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Obviamente, como nós estamos em uma série e nós não conseguimos tratar de todo o conteúdo da carta em uma ou duas mensagens, nós segmentamos, nós fracionamos os assuntos. E com isso, a semana passada nós entramos nos versos que tratam a respeito de como resistir aos falsos ensinamentos, aos falsos mestres, a advertência de Paulo contra os falsos ensinos. E nós vimos a semana passada que a nossa esperança está em entendermos que Deus assumiu a nossa humanidade em Cristo, que viveu de modo perfeito e morreu na cruz, no lugar de todos aqueles que creriam nele, e de que ele ressuscitou em vitória sobre os nossos pecados, e que agora ele derrama o seu Espírito em nosso coração, e é nessa verdade que nós precisamos continuar a viver. É nessa verdade que nós precisamos ser enraizados. É nessa verdade que nós precisamos ser edificados. É nessa verdade que nós precisamos continuar firmes na fé e transbordando de gratidão por esse Deus que perdoou os nossos pecados e nos aceita em sua presença. Pela manhã nós continuamos falando sobre o problema do legalismo, a lei cerimonial do Antigo Testamento, que eram apenas sombras que foram cumpridas em Cristo, e do problema do misticismo que rodeava aquela igreja, exigindo algum tipo de reverência e adoração a anjos, um tipo de adoração de pessoas que não estão unidas e sendo nutridas, edificadas por Cristo. E agora, com base no texto que nós lemos, depois de Paulo criticar o gnosticismo, essa teoria que sustenta um dualismo em relação ao espírito e à matéria, e que alguns possuem conhecimento elevado, uma verdade superior, que seria conhecida apenas por poucos, depois de falar sobre o legalismo, esse cerimonialismo judaico, que talvez atrapalhava o relacionamento deles, depois de falar sobre o sincretismo, o misticismo, uma forma distorcida de espiritualidade, agora Paulo está condenando aquilo que nós poderíamos caracterizar como ascetismo. O ascetismo, ele é a crença de que podemos crescer espiritualmente simplesmente nos abstendo de algumas coisas, flagelando o nosso corpo, mortificando o nosso corpo, e aí nós podemos crescer por conta disso. Se você se autoflagela, se você se abstém de algumas coisas, de uma certa forma, dentro do conceito deles, eu estou resumindo aqui, você poderia crescer espiritualmente, você poderia ser elevado no espírito. Existia um grupo que rodeava ali a igreja de Colossos, e que ensinava sobre a abstinência a certos alimentos, e a certos talvez prazeres lícitos dentro da fé bíblica, e ensinava sobre essa importância da autoflagelação, como um objetivo de supostamente alcançar um nível superior de espiritualidade ou de comunhão com Deus. Óbvio que em alguns momentos, penso eu, vocês estão me ouvindo bem? Penso eu que em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa não de um afastamento para adquirir uma santidade, não de um afastamento para adquirir uma espiritualidade mais elevada, mas de um momento que a gente precisa ter um período em que a gente se distancia de algumas coisas por um certo tempo, muito curto obviamente, e a gente vai viver talvez um momento de um renovo do Senhor. Isso é válido quando bem intencionado, né? Aquele período que você não está indo para um mosteiro ou para um negócio para se excluir da sociedade e achar porque você vai ser mais santo porque você está excluído, mas aquele período em que você para e você fala assim: poxa, eu preciso de uma tarde, eu preciso de um final de semana, eu preciso de um dia, porque eu preciso olhar para a palavra de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso colocar em ordem algumas coisas na minha mente. Isso é válido, faz parte, eu deveria fazer parte da nossa vida em meio à correria que nós vivemos, mas não era esse o intuito e ensino ali daquele grupo. O que eles ensinavam é que era preciso se abster de algumas coisas,
e punir-se para o crescimento espiritual. Alguém que vive uma vida de rigorosa autoabnegação como meio de adquirir o perdão de Deus. Eu não me contamino, eu não misturo, eu quero me santificar. E aí eu deixo a minha família, eu deixo o meio que eu vivo, porque vivendo longe de todo mundo eu estou mais santo, eu estou mais puro, eu estou mais perto de Deus. E aí Paulo diz para aqueles irmãos: já que vocês morreram com Cristo, já que vocês foram transportados das trevas para o reino do seu Filho amado, não faz sentido vocês se submeterem aos princípios elementares deste mundo, que nós vimos lá no verso 8, que são os ensinos falsos e mundanos. A morte de Cristo foi a nossa morte, e pela ressurreição nós recebemos uma nova vida. Nós estamos agora livres do pecado e livres da lei, no aspecto da lei, dentre aquilo que o Cipriano falou hoje de manhã, que antecede a isso que nós estamos falando aqui. Então, se você não estava de manhã, convido você depois a entrar no YouTube e ouvir a exposição de Colossenses 2, de 16 a 19, certo? E aí você pode ouvir o complemento e a explicação sobre isso. Qualquer regra legalista, que Paulo está dizendo para aqueles irmãos aqui, qualquer regra legalista imposta agora sobre os salvos não tem qualquer sentido. Uma vez que sujeitar as pessoas a tais normas seria o mesmo que colocá-las sobre nova escravidão. É como se Paulo dissesse assim: então, se vocês decidiram viver sob o comando exclusivo de Cristo, que os libertou da escravidão, do domínio do pecado, é um absurdo voltar a viver como se Cristo nunca tivesse libertado. É um absurdo vocês viverem em forma preso a esses ensinos, a essa forma, como se vocês não fossem livres. Submetendo a regra que esses falsos mestres estão tentando impor a vocês, que dizem assim: não manuseie, não prove, não toque, porque para se chegar a Deus, vocês precisam se aperfeiçoar e vocês precisam cumprir essa série de requisitos. Não comer determinadas ou tocar determinadas comidas e bebidas, não provar ou não desfrutar de prazeres considerados o que para eles talvez eram ilícitos. Eles colocavam restrições, por exemplo, à área sexual no casamento. Existia uma certa um grupo de restrição ali. E em seu ensino ele dizia assim: você precisa mortificar o corpo para elevar o espírito. Já viu na televisão algumas épocas do ano em que aquelas pessoas se autoflagelam como uma punição, como algum tipo de penitência pelos seus pecados e saem andando com aquelas marcas? É como se fosse mais ou menos isso. Você precisa se autoflagelar. Você precisa se abster de coisas. É como Paulo vai dizer aos coríntios, quando eles estavam vivendo aquele momento de comer carne sacrificada a ídolos ou não, a divisão que existia na igreja por meio daquilo. Aí Paulo fala assim: ó, se desagrada o seu irmão, você não precisa provar. Mas Paulo não trata aquilo como um legalismo, como uma série de regras. Porque nós precisamos ter em mente, queridos, que não é uma lista de normas ou prática de vida que irá santificar um cristão. Ser crente não é ter uma lista moral de isso pode e isso não pode. É muito mais profundo do que isso. Ser crente não é receber uma lista que diz isso sim e isso não. O que nos santifica, queridos? O que nos separa do pecado e nos torna a imagem de Cristo Jesus é a nossa união com Ele. É o Espírito dele trabalhando em nossos corações, nos moldando, operando em nós a santificação. Obviamente, em períodos
E isso não é o que está acontecendo aqui, por isso eu quero abrir um parênteses. Obviamente, em períodos, como eu disse, nós precisamos de períodos de meditação, nós precisamos jejuar. Mas o que Paulo está condenando aqui é aquilo que se torna mais importante na vida do que Cristo Jesus. É aquilo que se torna mais importante no seu coração do que Cristo Jesus. Lembra? Esse falso ensino depreciava Cristo Jesus. Os crentes, eles são separados e pertencentes a Cristo, e devem agir de acordo com a sua nova posição em Cristo. A santificação, ela é uma operação sobrenatural de Deus, em que consiste em duas partes. Primeiro, quando Deus está nos santificando, o Espírito de Deus está trabalhando em nós, nós estamos vivendo a parte da mortificação da natureza humana pecaminosa. Quando nós nos convertemos, a nossa natureza pecaminosa, que herdamos lá de Adão, ela é subjugada, ela é submetida, mas ela não é retirada de nós. Nós não somos mais governados, dominados pelo pecado, mas ele existe. Paulo, escrevendo aos Romanos 7, 19 a 20, ele diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Querido, dentro de mim e de você tem pecado. Tem pecado. E não é você dando 2 palmadinhas nas suas costas. Não é você andando 300 quilômetros até um determinado lugar. Não é você ajoelhando, subindo uma escada de um lugar ajoelhado, que vai tirar o seu pecado. E vai perdoar o seu pecado. O único que perdoa o pecado, o único que mortifica a nossa carne, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas por outro lado, a santificação, ela tem esse lado da mortificação da natureza humana, mas ela tem a vivificação do novo homem. O revestimento e a vida em conformidade com o novo homem, que é Jesus Cristo. A nova vida que a santificação conduz é descrita nas Escrituras como os homens vivos para Deus, ou em viver em Deus. Efésios 4, 22, que diz que devemos nos despir do velho homem e a nos revestir do novo homem, para sermos semelhantes a Deus em justiça e santidade. É dizer não ao pecado e nos revestirmos de Cristo. Então a santidade, ela opera em nós essa mortificação e essa vivificação. Mas quem opera isso em nós é o Espírito Santo de Deus. É Cristo Jesus. Não existe, queridos, andar 600 quilômetros a pé. Com todo o respeito, se você já fez isso um dia na sua vida, e acreditar que no final dos 600 quilômetros você vai ser abençoado por Deus, ou você vai ser o seu pecado perdoado, ou você cumpriu aquilo que estava dentro de você e que você prometeu para Deus. Isso é religiosidade vazia, que não aponta para o caminho que é Cristo Jesus. Esse era o problema naquela igreja. Eles não andavam uns 600 quilômetros, estou exagerando, não sei nem se é possível uma pessoa andar em não sei quantos pontos 600 quilômetros, mas é uma religiosidade vazia. Esse ensino que Paulo estava condenando era um ensino de aparência exterior, que não se preocupava com a essência do ser, práticas com aparência de piedade, mas que representavam um culto, uma adoração à própria pessoas, regras externas incapazes de promover reformas internas profundas no coração. Só existe um meio eficaz contra a nossa natureza pecaminosa, e esse meio é a cruz de Cristo Jesus. Tem muita gente hoje, queridos, que está mais preocupada com as aparências do que com a essência, com a transformação que o Evangelho produz na vida de alguém. Estão muito mais preocupadas com doutrinas de homens do que o que a palavra de Deus ensina. Veja o que Paulo continua dizendo nos versos 22 e 23. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade,
falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. São leis, são regras, ou talvez até usos e costumes obsoletos, que estão relacionados com assuntos deste mundo, que refletem ensinamentos humanos e não divinos, que não podem trazer transformação espiritual. Nós precisamos pensar aqui em algumas coisas práticas. Eu acho muito válido se você nasceu em uma família cristã. É muito válido se você cresceu dentro da igreja, desde cedo, conheceu os caminhos do Senhor. Isso é a graça de Deus. E você tem que de fato louvar e agradecer a Deus por isso. Mas por outro lado, eu quero te lembrar que a igreja não te salva. O seu currículo de crente não te salva. Quem te salva é Jesus Cristo. Em um determinado momento da sua caminhada, você teve de perceber que o quão pecador você é e reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Em um determinado momento da sua caminhada, você teve que perceber isso. Querido, a sua forma de se vestir, de se portar, as suas abstenções, renúncias são válidas e devem ser reflexo de um relacionamento profundo com Deus. Porque se Deus te salvou, você vive essa nova vida, deixando a sua antiga maneira de viver. Mas se você não faz isso, ou melhor, faz isso para ser salvo, para se exibir de crente piedoso, é uma espiritualidade superficial, que não tem profundidade e que não está arraigada em Cristo Jesus. Cuidado, querido, porque tempo de conversão, carreira cristã na igreja, serviço eclesiásticos, usos e costumes, abstenções podem ser um culto a si mesmo, uma religião que você faz para o seu ego, para o seu gosto. Tudo isso pode ser um sacrifício inútil e desagradar a Deus, se porventura ser uma piedade falsa e fingida, e se tornarem mais importante do que o que as Escrituras dizem e que o próprio Deus diz. Falei isso na EBD de manhã, não vou falar a música aqui, mas eu falei que eu tenho os meus gostos pessoais, os gostos que estão ligados à minha criação, à minha personalidade. Eu não concordo e não gosto de algumas coisas, e também concordo e gosto de outras. Eu tenho preferências de estilos e letras de música, por exemplo, e de fato alguns dos meus gostos são válidos, pois ferem e contradizem princípios bíblicos, e como pastor eu preciso algumas vezes me posicionar, mas outras são apenas preferências pessoais, porque eu preciso tomar cuidado com isso, para não fazer dos meus gostos pessoais, da minha personalidade, daquilo que vem com a minha criação, a minha religião, a minha espiritualidade, e tudo isso sobrepor a palavra de Deus. Eu estou me referindo a mim, mas eu quero transpor esse exemplo para você, porque nós temos os nossos gostos pessoais, nós temos aquilo que vem da nossa criação, nós temos aquilo que vem da nossa história, mas tem coisa que não fere princípios bíblicos, mas também não se ampara em princípios bíblicos. Não são necessariamente pecaminosas, mas ficou naquela época. É nostálgica para o tempo de hoje. E não reflete espiritualidade. É vazia. Mas para você se tornou um uso que precisa ser muito válido. Eu não estou dizendo com isso que a gente precisa descaracterizar a geração que a gente vive, o nosso modelo de culto, a nossa liturgia. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a gente coloca os nossos gostos pessoais acima da palavra de Deus, a gente vive essa religião vazia, que não tem Cristo Jesus, não reflete Cristo Jesus. Demonstrar características de gostos pessoais, como ser mais piedade, mais espiritualidade, pode até ser falsa, fingida.
E muitas vezes pode se tornar mais importante do que as Escrituras e o próprio Deus. Vai lá comigo para Mateus 15, versos de 7 a 9. Mateus 15, de 7 a 9. Olha o que Jesus diz no meio daquele contexto que ele está vivendo ali. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por... Queridos, existe um perigo na nossa vida espiritual, na nossa religiosidade. São regras ensinadas por homens que não se baseiam na palavra de Deus. Isso estava no tempo de Jesus, isso rodeava a igreja de Colosso, e isso rodeia as nossas igrejas hoje. Por isso que nós estamos batendo na tecla que nós queremos ser uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja onde Jesus é o centro, Jesus aparece, e uma igreja que está fundamentada nas Escrituras. Uma igreja que desconstrói o Bruno, mas também que desconstrói cada um de vocês, para que Cristo Jesus seja construído. Isso é um desafio, queridos. Isso é um desafio. Mas é uma igreja que nos desconstrói, que nos humilha, uma palavra, um Espírito, que vai habitando em nós, para que a gente seja essa igreja, que Cristo Jesus apareça. Só existe um meio eficaz contra a nossa natureza pecaminosa. E eu repito, esse meio é a cruz de Cristo. As regras religiosas e alguns dos exemplos que dei anteriormente não pode mudar o coração de um homem e de uma mulher, mas o Espírito Santo de Deus pode. Você não comeu uma maçã do amor na festa junina, não vai mudar o seu coração. Você pode fazer isso para não escandalizar ninguém, como Paulo vai dizer lá em Coríntios, e não é esse o assunto que eu quero tratar, mas não muda o seu coração. O que muda o seu coração é Cristo Jesus. Porque você pode não comer a maçã do amor lá na festa junina, mas você pode entrar em casa e acessar uma pornografia e se consumir disso na sua mente. Religiosidade vazia, que por fora demonstra uma aparência de piedade, mas por dentro não tem Cristo Jesus. A gente precisa ser desconstruído disso. Eu cresci nesse ambiente de algumas vezes ver festa na rua de casa e ficar come, não come, pode, não pode, lista de pode, não pode. Mas muitas vezes o que não podia era como o meu coração estava na presença de Deus. Porque não era o pode, não pode, mas era o meu coração na presença de Deus. Você pode fazer vários ritos religiosos, achando que está agradando a Deus, rezas, andar de joelho, pagar promessas, mas isso não transforma o seu coração. Quem transforma o seu coração é o Espírito Santo de Deus, é o sangue de Cristo que verteu na cruz, é a obra dele realizada na cruz para nos perdoar e nos salvar. É isso que nos transforma. Você não vai ser transformado porque você recebeu uma lista de pode e não pode. Quem te transforma é o Espírito Santo de Deus. E aí, parece que o que está passando na sua cabeça passou na cabeça de alguém. Eu sei o que você está pensando. Romanos 6, verso 1. Se eu não tenho uma lista de pode ou não pode, eu posso tudo. E aí é o que Paulo vai dizer. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Vai lá para o verso 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem?
escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa da limitação humana. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que levava à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos continuar pecando para graçalmente? Nós vamos pecar porque não existe lei? De maneira nenhuma. O que a gente vai deixar de ser escravo dessas coisas, mas agora em obediência, em um coração moldado a Deus. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração, e eu quero viver esses frutos da santidade e justiça. Nós precisamos, queridos, do Evangelho, das boas novas de Jesus. Somente o Evangelho tem o poder de nos fazer avançar. Somente o Evangelho é a nossa fonte de justificação, é a nossa fonte de santificação. Qualquer tipo de obediência a Deus, fundamentalista, legalista e moralista, que não está fundamentada na palavra de Deus e não é motivada pelo Evangelho, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ela não é transformadora, ela não é sustentável. Não importa o quão duro ou radical você seja, se não for o Evangelho bíblico te capacitando e te moldando para viver a vida cristã, você terá dificuldade para viver como um servo de Deus. Por isso, cuidado com esses ensinos. E a minha pergunta, para caminhar para uma conclusão aqui, é: como está a sua vida em relação a Cristo Jesus? Você coloca a sua vida diante dele, você recorre a ele, ou você tem vivido uma vida religiosa? Uma vida baseada em regras, uma vida de religiosidade baseada em regras, experiências e tantos outros elementos adicionais, mas que só tem aparência de piedade e espiritualidade, mas que não é o caminho correto e seguro. Jesus Cristo. Eu convido você, querido, a entregar a sua vida a Ele. Eu convido você a depender dEle, a viver um relacionamento profundo com Ele diariamente, porque é Ele que transforma os nossos corações. Como eu disse a semana passada, a esperança do nosso coração não está nas filosofias erradas e superficiais deste mundo, nos valores da nossa cultura, em ideias ou tradições humanas e até mesmo religiosas, que substituem Jesus. A nossa esperança está em Cristo, o Criador que entrou na criação, que viveu de modo perfeito e morreu na cruz, no lugar de todos aqueles que creriam nele, e de que Ele ressuscitou, em vitória sobre os nossos pecados, e agora derrama o seu Espírito em nosso coração, nos levando a viver os planos de Deus, que é desde lá a criação. Falei alguns domingos atrás, falei hoje para amanhã, e repito agora à noite. Querido, se Deus quisesse que você recebesse a salvação, e você estivesse com Ele, e fosse separado de tudo, Ele teria te levado, Ele teria te arrebatado. Mas Ele te pôs aqui, para você ser sal e luz desse mundo. E você só é possível ser sal e luz desse mundo, se estando em relacionamento em Cristo Jesus. Religiosidade demais, talvez é sal salgado. É luz muito forte, e no final não cumpre o seu papel. Aquela pessoa, tem um exemplo assim de uma pessoa que eu escuto a reza dela todos os dias, mas quando alguma coisa sai do eixo, eu também escuto o mau testemunho dela todos os dias.
religiosidade que não leva à mortificação da carne. A única forma de você mortificar a sua carne, de você viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, é conhecendo Cristo Jesus, é entregando o seu coração a Ele, é colocando a sua vida diante dEle. Não é o horóscopo, não é o legalismo judaico, não é o cerimonialismo que nós vimos hoje de manhã, não é o misticismo, alguma coisa espiritual tal. É Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Você crê nisso de verdade, querido? Você crê de verdade nisso? É para você isso, uma mensagem de um pastor que estudou teologia e está lá na frente falando isso, porque ele aprendeu a falar isso. Isso toca seu coração. Isso te leva para mais perto de Deus. Isso te faz olhar e falar, eu preciso deixar aquilo que é meu. Eu quero viver o Evangelho de Cristo Jesus. E como eu vivo esse Evangelho? Me relacionando com Cristo Jesus, lendo a palavra, orando, aprendendo, conversando com as pessoas que conhecem, deixando o Espírito Santo operar isso em meu coração. Que diremos então? Continuaremos em pecado? De maneira nenhuma. Não é porque nós estamos dizendo isso que nós estamos querendo dizer aqui, agora nós somos uma igreja que tudo pode. Pelo contrário, nós queremos ser uma igreja que não é o de não pode e não pode, mas é uma igreja que se fundamenta na palavra. E se você conhece a palavra, você sabe que a palavra não é uma regra de pode e não pode. Não é um livro de pode e não pode. É o Evangelho de Cristo Jesus, que muitas vezes vai limitar sim algumas coisas, para que a gente viva esse Evangelho de maneira profunda, mas que também vai nos dar muitas outras bênçãos maior do que uma regra de pode e não pode. Que a gente aprenda a viver esse Evangelho, queridos. Que sejamos tocados por esse Evangelho. Porque a religiosidade, queridos, adiciona pessoas no hall de membros da igreja, mas o Evangelho transforma. O Evangelho vem com histórias transformadoras. O Evangelho vem com algo novo acontecendo. A religiosidade só adiciona pessoas. Nós queremos receber pessoas aqui, tocadas pelo Evangelho, dispostas a viverem o Evangelho. E que a gente tenha muitas outras assembleias de movimentação de membros. Não porque a gente ensinou a ser religioso, mas porque a gente pregou o Evangelho. Porque quando lá o texto que o Cipri leu, e que eu comecei citando, quando lá na igreja, Deus acrescentava o que ia sendo salvo, o que era pregado? O que era pregado, queridos? O Evangelho. O Evangelho bíblico. O Evangelho dos apóstolos. Que Jesus nos ajude. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra, Pai. Deus, quão propenso a nossa natureza, Pai, é de colocarmos teorias de pode, não manuseie, não toque, que não estão fundamentadas nas Escrituras. Talvez são preferências pessoais de pessoas, líderes religiosos que até se beneficiam com isso. Ou talvez são questões culturais ou pessoais de cada um de nós e que se tornam regras dentro da igreja. Ó Pai, nós queremos ser livres da escravidão dessas coisas. O Senhor sabe que nessa oração o nosso desejo não é que o mundo entre na igreja por conta disso, mas nós queremos ser livres da religiosidade que nos separam do Senhor. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ou quando nós olhamos para os judeus do Novo Testamento, quando nós lemos algum texto aqui, nós falamos de manhã, ó Pai, o Senhor sabe ali que nós vemos um grupo de pessoas que sabiam muito do Senhor, mas já não se relacionavam mais com o Senhor, se tornaram religiosos funcionais, guardavam o sábado como aparência,
desprezavam as pessoas necessitadas para não se contaminarem. E quantas vezes nós não fazemos isso dessa forma, porque esse não é o nosso contexto, mas a nossa prática é querer ser uma igreja, um gueto fechado, onde só entra quem tem carreira cristã, onde só entra quem o currículo é de que alguém foi salvo e viveu uma vida perfeita. Mas nós sabemos que não é esse o evangelho pregado pelo Senhor. O evangelho, Cristo Jesus, ele chega e ele purifica uma mulher impura. O evangelho de Cristo Jesus, o evangelho que a tua palavra nos ensina, ele olha para uma sociedade que despreza a mulher, ele realça o papel da mulher. É um evangelho que olha para o cobrador de impostos e chama ele para ser o seu discípulo. É um evangelho que olha alguém em cima, que alguém está em cima de uma árvore, chama para descer, tem um encontro com o Senhor e restitui aquele que foi fraudulento, aquele que ele fraudou. Esse evangelho que nós queremos viver, Pai. É o evangelho que não adiciona pessoas na igreja simplesmente no hall de membros, mas o evangelho que vem com casamentos transformados. Um evangelho que vem porque as pessoas entenderam sim o Senhor, mas que restaura casamentos. O evangelho, Pai, que insere aquele que está excluído dentro do corpo e diz: não importa o que você fez lá no passado, o que importa é a partir de agora, eis que faz nova todas as coisas. E que nos junta nessa igreja, nesse local, e coloca todo mundo junto, ó Pai, e nos molda o nosso coração para olhar com um único propósito: Cristo Jesus. O que teve carreira cristã, o que cresceu, o que já andou por todos os lados da igreja, mas aquele que chegou agora, que está sendo limpo do pecado, está sendo transformado, mas o único propósito é olhar para Cristo Jesus. Nos livra dessa religiosidade, onde o mais importante é o eu, o mais importante é o meu estereótipo, do que o Senhor Jesus. Nos livra disso. Nós queremos não ser mais escravos dessa religiosidade, assim como não queremos ser escravos do pecado, mas nós queremos ser escravos de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos ajude a viver esse evangelho. Nós vamos ter o nosso momento